você considerou o jogo mais difícil que o Náutico teve até então nessa temporada? Boa noite. A avaliação que eu faço é um primeiro tempo muito truncado, onde a gente estava muito ansioso, procurando acelerar demais o jogo em momentos que não precisava. Mesmo assim, criamos algumas oportunidades para abrir o placar, tomamos algumas decisões equivocadas, né? Um pouquinho mais de convicção na hora da finalização e um segundo tempo absoluto, onde nós tivemos aí 72% de posse de bola, tivemos ali 10 finalizações. Mais uma vez pecamos, né, na tomada de decisão final para colocar a bola para dentro, e eu considero sim um jogo muito difícil, porque a gente não pode avaliar a equipe do Ceará só com os 11 titulares, né, mas sim com o elenco que tem, com o investimento que tem, e nós, se tivéssemos que ter um vencedor, seríamos nós. Mas eu fiquei um pouco irritado porque a gente poderia ter vencido a partida e acabamos pecando justamente no momento de colocar a bola para dentro. Um pouquinho mais de convicção, um pouquinho mais de firmeza. Eu acho que a gente poderia estar falando aqui de um resultado muito favorável a nós, até pelo desempenho que nós tivemos no segundo tempo. Boa noite, Alan. Eu queria que você falasse sobre uma válvula de escape que seu time tem quando o meio-campo está muito congestionado, né? Que são as laterais. Hoje, mais uma vez, o Arnaldo, o Luiz Paulo apareceram muito bem, dando opção, né, para o ataque do Náutico, dentre tantas bolas que foram lançadas na grande área. Eu queria que você falasse desses dois setores que nas partidas conseguem fazer a diferença para o teu time. Boa noite. Concordo, são dois jogadores e dois setores que vêm evoluindo. Tivemos ali alguns problemas de adaptação, de entendimento, mas vem evoluindo. E eu falo de um modo geral, não só dos dois. São jogadores que buscam ser agressivos no momento certo, dando equilíbrio. Faltou um pouquinho de tranquilidade nessa bola mais rápida, né, que nós sabíamos que a defesa do Ceará teria muita dificuldade. Acabamos acelerando demais, poderíamos ter um pouquinho de capricho, mas são situações que a gente vem procurando ter essa versatilidade, porque as equipes, né, vêm sabendo que a tomada de iniciativa maior sempre vai ser nossa, principalmente dentro de casa, respeitando a equipe do Ceará, respeitando os adversários, mas a equipe do Ceará hoje fez uma linha de 5 com mais uma linha de 4 à frente, e no final do jogo estava 2 linhas de 5, né? Então isso significa que nós estamos adquirindo o respeito do adversário. É óbvio que o resultado não é o que a gente esperava, porque criamos, né? Independente do adversário, independente de quem estava do outro lado, nós criamos para sair com a vitória. Então, assim como o Luiz, assim como o próprio Diego, que jogou muito bem lá no Maranhão, o Arnaldo é um jogador que está adquirindo ritmo cada vez mais, ainda tem esse probleminha da mão dele que atrapalha em alguns momentos para ter um equilíbrio maior, para bater um arremesso lateral. E também temos o Belão, que é uma característica diferente, que vai também nos ajudar. Então a gente está no caminho certo, né? A gente busca a vitória, tivemos apenas uma derrota até agora durante todo esse período, e a gente lamenta porque não conseguiu transformar isso em gols a superioridade que nós tivemos. Professor Alan, boa noite. Eu queria que o senhor explicasse as substituições, principalmente as do intervalo. O senhor tira Leandro Barça e tira o Rafael Reis. Entra o Robson Reis, perdão. E eu queria que o senhor explicasse principalmente essas duas substituições. Boa noite. O Barça sentiu um desconforto muscular, vai fazer exame amanhã para ser melhor avaliado. O Robson estava tendo dificuldade na bola aérea, né, que era o único desafogo da equipe deles, e acredito que esse desgaste físico da última partida acabou sobrecarregando ele nesse sentido. Então a gente optou por colocar um jogador de uma estatura parecida, só que com uma condição física melhor. Então foi basicamente por isso, para que a gente tivesse uma estabilidade e uma segurança maior nessa bola alçada, frontal, que nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. É uma coisa que eu não aceito, né? A bola, nós pressionarmos o adversário para ele nos entregar a bola de uma forma aérea e a gente deixar ela quicar no chão. Então isso não pode acontecer, mas eu acredito e ponho muito na conta do desgaste que acabou tendo lá contra o Maranhão, e por isso nós optamos pelo Guilherme. Boa noite, Alan. Você estava falando agora de alguns jogadores em específico. Eu queria que tu, se você me permite, fazer um pouco da análise do Marco Antônio. Na minha opinião, ele foi um dos melhores em campo. Na cabeça de área, ele conseguiu dominar o sistema ofensivo do Ceará, tirou várias bolas, conseguiu também rodar a bola, usar a qualidade que tem no passe. Então, eu queria que você fizesse uma análise
da atuação do Marco. E se você me permite mais uma, queria que você já projetasse o jogo de domingo contra o Retrô pelo Campeonato Pernambucano. Boa noite, concordo com você. O Marco Antônio vem numa ascendente muito grande. É um jogador que está tendo um entendimento de posicionamento ali na nossa volância, né, no meio de campo, e dando conta do recado em alguns momentos de uma maneira que chama muita atenção. É um jogador que se dedica muito no dia a dia, é um jogador que tem uma qualidade de passe muito boa, ainda acelera em alguns momentos sem a necessidade, mas isso também é da juventude, né? Também é do ímpeto, da questão física dele, mas é um jogador que vai nos ajudar muito e nos dá um equilíbrio tanto ofensivo como defensivo de uma maneira muito boa, muito boa. A gente espera aí que ele continue evoluindo, que ele continue nessa batida que vem demonstrando que merece a titularidade e principalmente vem dando um ritmo maior para o nosso time num setor onde em alguns momentos, principalmente no começo da temporada, a gente foi um pouco lento, errou demais, e essa evolução acaba refletindo em toda a equipe. Então a gente está muito feliz com ele e espera que ele continue nessa evolução. Professor, boa noite. Queria que o senhor comentasse um pouquinho do nível técnico que o senhor está encontrando na Copa do Nordeste. A gente já sabe, né, o quanto que ela é difícil. Queria que o senhor comentasse até que ponto está surpreendendo ou não esse nível e principalmente o quanto que ela está parelha, né? Até o início da rodada, o Náutico era o líder, né? Tudo bem, agora perdeu uma posição, mas todo mundo muito um ao lado do outro. Esse nível técnico que o senhor pudesse comentar. Obrigado. Boa noite. A Copa do Nordeste, na minha opinião, é a principal competição desportiva do primeiro semestre. Com todo respeito aos estaduais, principalmente o paulista, que é muito badalado, mas para mim a Copa do Nordeste ela é um mini brasileiro. São times de Série A, são times que vão brigar para subir para a Série A, como é o caso do Ceará. São elencos muito qualificados, são jogos diferentes, como a gente enfrentou lá em Maranhão, lá em São Luís, né, com um campo pesado, muito competitivo, onde você tem que saber dosar a questão física para tirar proveito do erro do adversário. Então a gente tá vendo que a competição ela vai ser muito disputada, como você bem falou. O primeiro objetivo é classificar, mas nada impede da gente ficar brigando pelo primeiro e segundo lugar. Eu acho que o Náutico também se encontra num nível alto dentro da competição. Precisamos evoluir, precisamos melhorar. Tivemos a perda de alguns atletas aí por lesão, né? E já estamos nos movimentando também para repor essas peças. A gente sabe que a sequência ela é pesada, ela é difícil, mas a gente está se preparando. Não está faltando entrega, não está faltando dedicação, não está faltando entusiasmo para vestir a camisa do Náutico, e eu acho que isso reflete na arquibancada. A impaciência talvez seja pelo resultado, mas em todo momento a gente demonstrou que busca o resultado. Eu acho que isso no começo de temporada é fundamental. Eu acho que é a identidade que vai se criando, independente do adversário. Então, dentro da Copa do Nordeste, a gente está evoluindo, oscilamos muito contra o Botafogo, e aí também a gente fez uma análise que vai precisar muito da questão física, né, para disputar essa competição, e talvez a questão física acabou pesando um pouquinho na nossa estreia e acabamos pagando um preço alto, mas estamos vivos na disputa, estamos aí brigando para fazer o nosso melhor e, como eu falei, buscar a nossa classificação. Alan, boa noite. Depois daquele jogo completamente irreconhecível do Náutico aqui contra o Botafogo, vieram 2 partidas em que um time conseguiu fazer 6 gols em 2 jogos e hoje, mais uma vez, peca no quesito finalização. Como é que você tem abordado isso com o elenco? A que você acredita também essa questão da dificuldade de conseguir concluir em gol? A gente viu o Rafael Vaz criando oportunidades muito boas, né? Chegando lá na frente. Enfim, os atacantes também. A gente viu o Thalicinho também, assim que entrou, dando muito volume de jogo. A que você acredita isso? Boa noite. A gente vem criando oportunidades e eu acho que isso é fundamental da gente ter na nossa avaliação. Eu acredito que um pouquinho, como eu falei na primeira pergunta, um pouquinho mais de convicção, um pouquinho mais de certeza, né, no movimento da finalização, vai acabar entrando a bola. Né? Hoje nós criamos várias oportunidades e principalmente criamos oportunidades com jogadores diferentes, né? Não jogando só a responsabilidade em cima do 9 ou do 10. Claro que são jogadores que jogam mais próximos da área, mas a gente procurando surpreender com os nossos homens de lado, procurando surpreender até mesmo em algumas jogadas que nós trabalhamos com a infiltração dos nossos zagueiros.
tivemos oportunidades de finalizar de média distância, e aí entra o meu lado de treinador, que eu vou cobrar, que nós precisamos finalizar um pouquinho mais, né? Não é obrigatório fazer o gol só dentro da área, o gol vale do mesmo jeito dentro e fora da área. Tivemos situações para medir a força aí do Richard, né? Que é um excelente goleiro, e optamos por um passe lateral. Então isso tudo, né, a gente vai procurar corrigir, a gente vem diagnosticando isso, mas não podemos perder a confiança no nosso poder ofensivo. A gente vem mostrando que, independente do adversário, o nosso objetivo principal é vencer a partida. Infelizmente hoje não conseguimos, criamos muito e poderíamos aí ter concluído de uma maneira melhor, que o resultado com certeza seria a nosso favor, uma vitória. Oi, professor, boa noite. Eu ainda vou na linha do nosso companheiro que começou com a pergunta falando que eu acredito que não seja nem uma pergunta, mas um comentário, que foi o melhor jogo do Náutico no ano, né, que foi realmente se empenhou, a nossa equipe inclusive comentou bastante que faltou o detalhe, faltou o gol somente, e aí como o senhor fala muito em trabalhar a cabeça e tal, queria saber como é que chegar nesse vestiário e dizer a eles, galera, fizemos o melhor, parabéns, vamos para a próxima, a gente não perdeu nada e somos vice-líder, né? Então aguardar aí e conversar com eles, porque o próximo jogo tá aí já, domingo já tem outra decisão. Sem dúvida, boa noite. Nós ficamos muito chateados em não conseguirmos os 3 pontos, né? Até pelo fato de jogar em casa. A nossa casa, ela é muito forte, né? Nós temos um perfil, e sempre teve o Náutico, né? Juntamente com a torcida, de buscar sempre as vitórias, e nós fizemos isso. Nós nos empenhamos, os jogadores em momento nenhum desacreditaram de conseguir a vitória, e essa identidade a gente vai criando no dia a dia. Em contrapartida, entra o lado do treinador, né, que é o meu perfil, né, de cobrar, de que a gente sempre pode fazer algo melhor, que a gente sempre pode evoluir, mas evoluir com um bom desempenho, eu acho que fica muito mais palpável a melhora do que quando você acaba jogando mal, quando você não consegue transferir para o jogo aquilo que você trabalha no dia a dia. Acredito que podemos evoluir também individualmente. Tem alguns jogadores que estão oscilando um pouquinho e a gente vai conversar, vai procurar diagnosticar, mas eu vejo de uma maneira geral muito positiva. Como você bem falou, a gente lamenta por não ter conseguido colocar a bola para dentro, e tivemos inúmeras oportunidades. Nós não jogamos por uma bola, né? Nós jogamos buscando a vitória o tempo todo. Então é trabalhar bem a cabeça, saber colocar na balança o momento de cobrar e o momento de valorizar o que vem sendo feito. Quando a gente ganha, é uma coisa que é meio redundante no futebol, né? Não tá tudo certo, e quando você não consegue o resultado positivo, também não tá tudo errado. Então a gente vai continuar trabalhando firme. Amanhã já estamos lá de novo, pensando nesse jogo muito difícil contra o Retrô, uma outra competição, mas isso a gente deixa para amanhã. É valorizar o que a gente vem fazendo, e eu fico feliz que esse reconhecimento do torcedor, de uma maneira geral, ele acaba refletindo dentro do campo e nos ajudando mentalmente. Nos ajudando a manter uma estrutura sólida, buscando a vitória independente do adversário. Então vamos recuperar os atletas, vamos ver ali onde a gente pode melhorar, e podemos melhorar em bastante quesitos, mas eu vejo que a gente está no caminho certo. Está no caminho certo, e vamos fazer de tudo para manter esse caminho até o fim da temporada. Alan, boa noite. Pegando um gancho ali da resposta do colega, você disse que o Náutico é uma equipe que depende muito da parte física, né? E pegando esse gancho, o Náutico pega o Porto no domingo, né? E depois tem o Vitória. Claro que você já disse inúmeras vezes que não é técnico de poupar, mas vou insistir nessa questão porque contra o Maranhão a gente viu 4 atletas serem preservados, né? E aí, levando em conta que o Náutico vive uma situação mais confortável no Campeonato Pernambucano, se tá no planejamento de vocês, claro, dosar no final de semana, já que tem Nordestão na quarta. E a outra pergunta, você falou ali de reposição, né? A questão do Igor Pereira já tem algum resultado? Já está definido ou ainda não? Boa noite. Veja, o que eu falei foi que a Copa do Nordeste, ela exige muito a parte física, a entrega tática, né? Essa dedicação que a gente vem tendo, e é uma identidade nossa. Não que a gente viva somente da questão física, mas a gente, pela característica dos atletas, né, jogadores de mobilidade, jogadores de velocidade, a parte física acaba sendo muito importante, né? Nós não poupamos jogadores.
nós conversamos, nós diagnosticamos juntamente com os outros departamentos que esses jogadores que não foram para o Maranhão já estavam no limite, já estavam próximos, né, de acontecer alguma coisa na questão muscular. Como são seres humanos, pode acontecer ou pode não acontecer. A probabilidade ela era maior, então é o momento da gente segurar. E a gente vai procurar sempre estar conversando, sempre estar trocando ideia com o departamento médico, a fisiologia, a preparação física, para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis em quem inicia a partida. Até mesmo porque é por isso que a gente tem um grupo, né? E eu sempre falo isso. Em relação ao Igor, a gente ainda não tem uma posição oficial, né? Existe uma possibilidade aí de lesão ligamentar, né? Então a gente vai esperar a avaliação mais específica e se preparar de repente para caso tenha necessidade da gente ir ao mercado, sem antes pular a etapa de ver as possibilidades que nós temos também no elenco, né? Eu acho que oportunizar junta as duas coisas, você não correr risco de machucar um jogador e você oportunizar minutagem a jogadores que vêm sendo menos utilizados. Acho que isso é fundamental. E a outra pergunta, acho que foi essa, né? E a Copa do Nordeste, assim como também o estadual, até pela característica do nosso grupo, ela exige, né, da parte física e também pela minha característica de jogar de uma maneira mais vertical, de uma maneira mais intensa, buscando gol. Mas a gente tá de olho, tá atento e vamos tomar as melhores decisões possíveis, sem selecionar competição, sem priorizar competição, sempre procurando colocar cada jogo como uma decisão. Isso.